Muito bem, está começando Rede Cidades aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. É sempre uma alegria, uma honra ter a sua audiência e também a sua companhia aqui com a gente. Hoje o programa é especial, a gente já começa direto aqui do nosso espaço de entrevista, porque a gente recebe em nosso estúdio o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, a quem eu já quero cumprimentar, acolher com carinho. Seja muito bem-vindo à Rede TV, ao nosso programa. Alegria estar com você aqui, com todos que estamos acompanhando pela TV. Obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso. Bom 2026. Obrigado, para o senhor também, para a sua família, governador. Feliz 2026. Na verdade, essa primeira semana já do ano já é o início oficial mesmo do ano, início oficial do ano, sem dúvida. Ainda mais foi na quinta-feira passada, o dia 1º, né? Sim. Então, as atividades mais intensas começaram, de fato, nessa segunda-feira. Sem dúvida. Governador, vamos começar falando um pouquinho. A gente quer fazer um balanço um pouco dos seus últimos anos de mandato, né, de governo, à frente do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo. E a gente quer pontuar algumas coisas importantes e conquistas importantes para o Espírito Santo. Eu acho que a primeira delas é o Estado ser nota A em gestão fiscal. O Espírito Santo conquistou isso ao longo dos anos. E hoje é o Estado que tem a menor carga tributária do país. É uma conquista do seu governo? O senhor tem orgulho de levantar essa bandeira como uma conquista do seu governo? É uma conquista do Estado do Espírito Santo, porque desde 2012, quando eu governei o Estado pela primeira vez, o Estado é nota A de gestão fiscal. Agora também nós temos informações contábeis que também publica se é A mais, A menos, então nós somos A mais, nós somos além de ser A, somos A mais, então é um plus. É um plus, boa gestão fiscal e ainda com informações contábeis também perfeitas, né, normais, ideais ou adequadas. E além disso, como você disse, além de sermos uma gestão fiscal responsável, acho que tem 3 questões que eu gostaria de acrescentar junto com isso. Primeiro é que nós temos um fundo soberano, né? O único estado do Brasil a ter um fundo soberano. A gente reserva parte da receita corrente líquida para fazer investimentos em áreas estratégicas e para a gente poder fazer uma poupança intergeracional, né? Uma poupança para o futuro dos capixabas. Então, temos um fundo soberano que ele é capitalizado com recursos dos royalties de petróleo, da riqueza do petróleo. Então, isso dá mais segurança ainda. O Estado é nota A mais, o Estado tem um fundo soberano, é o Estado mais transparente do Brasil e é o Estado que conquistou também o maior investimento em infraestrutura do Brasil. Você vê que este ano 2025, que acabou agora, nós fizemos um investimento de 4,8 bilhões de reais. Quando eu cheguei no governo em 2019, em 2018 o Estado tinha feito um investimento de 900 milhões de reais. Nós fizemos agora um investimento de 4,8 bilhões de reais. Então multiplicamos por 5 os investimentos, com o mesmo governo, com decisão política, com eficiência, e a gente é o Estado hoje com menor carga tributária do Brasil. Nossa alíquota padrão de ICMS é 17%. Só o Espírito Santo e mais alguns estados é que tem essa alíquota de 17%. A maioria dos estados fez um reajuste dessa alíquota. Tem lugar que é 18%, como no caso de São Paulo, lugar que é 21% ou 22%, como no caso do Rio de Janeiro. Minas Gerais também é 18%. E assim por diante. Nós temos a menor alíquota e temos o maior percentual de investimento e temos, então, todas essas condições para dar segurança e confiança à população capixaba. Governador, fala um pouquinho também sobre uma obra que eu acredito que passou por vários imbróglios, né, vamos falar assim, que é o Cais das Artes. O senhor estava conversando comigo aqui antes do programa começar, que inclusive agora nós temos uma data para inaugurar o Museu do Cais das Artes. Sim. Agora, dia 24 de janeiro, vamos inaugurar o Museu do Cais das Artes. É um sábado e eu queria já convidar, vai ser sábado à tarde. Primeira mão essa notícia? Primeira mão essa notícia. Sábado, 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde, vamos inaugurar o Museu do Cais das Artes. Então, um assunto que a gente pegou aí pendente de solução, conseguimos solucionar esse assunto. Ficou, antes de eu chegar ao governo, a obra foi paralisada ainda em 2015, quando eu saí do governo em 2014, 2015 a obra foi paralisada, aí teve um debate judicial envolvendo o governo do estado e a empresa,
que se sentiu prejudicada pelo rompimento do contrato em 2015. A gente conseguiu fazer um grande acordo com acompanhamento, na Justiça, com acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, e a gente então entrega agora em janeiro o museu e vamos entregar durante o ano, agora no segundo semestre desse ano, né, o teatro. Então são passos importantes, estamos resolvendo, estamos desenterrando, como eu digo, uma cabeça de burro que estava aí para ser desenterrada há muito tempo. Estamos resolvendo um problema que estava para ser solucionado há muito tempo e a gente tem um equipamento que possa incentivar a cultura e colocar o Espírito Santo no roteiro cultural nacional e internacional. Governador, falando um pouco ali, bem pertinho do Cais das Artes ali, né, a gente tem a antiga Praça do Pedágio. Está completando 2 anos do fim da cobrança do pedágio. Completamos em dezembro. Em dezembro, dia 21 agora, de dezembro. Ou seja, uma marca importante também do seu governo, porque de fato ali era uma reclamação constante do capixaba que passava de todo dia também. E era um contrato mal falado, né? Esse contrato da Rodossol, era um contrato que todo mundo questionava ele. Então, assim, a gente concluiu o contrato naturalmente, 25 anos de contrato, e tomamos a decisão de acabarmos com o pedágio na ponte e acabarmos com o pedágio na Rodovia do Sol. Então, uma decisão relevante, importante. Eu me lembro a quantidade de pessoas com motocicleta que ficavam ali naquela fila meio indiana, enorme, para pagar o pedágio, para passar. A quantidade de carro que ficava ali agarrado no pedágio da ponte. O pedágio da ponte virou um símbolo também daquelas manifestações de 2013, não sei se você se recorda dela. Do impeachment, né? Antes do impeachment, teve as manifestações de 2013. Sim. Foi no governo da presidente Dilma, mas foi em 2013. E a gente, então, assim, enfrentou toda essa situação, resolvemos esse assunto. Hoje a ponte e a Rodovia do Sol são gerenciadas por nós, pela CETUB, pelo DR, e a conquista da população capixaba. Uma dúvida, inclusive, que falava-se muito era da permanência do cuidado, e a gente vê isso, né? Eu viajei agora no último fim de semana, passei pela Rodovia do Sol, a Rodovia do Sol está muito bem cuidada. Está bem cuidada, está bem cuidada. Temos um contrato específico para poder atender a Rodovia do Sol, da Arli Santos, aqui em Vila Velha, e a Jônio Santos Neves lá em Guarapari. Então, esse contrato é um contrato para poder fazer a capina, a limpeza. Temos contrato de guincho, temos contrato de retirada de animais, temos contrato diverso para poder prestar o serviço que, quando a rodovia era concedida e concedida, não privatizada, mas concedida, tanto é que ela voltou para o governo do Estado. Às vezes as pessoas fazem uma grande confusão entre concessão e privatização. Sim. A rodovia foi concedida, tanto é que acabou o contrato, ela voltou para a gestão do governo do Estado, então o ativo é do governo do Estado, e então os serviços estão adequados para o usuário. Sem dúvida. Governador, vamos falar um pouquinho sobre inclusão social também, né, em políticas públicas para as pessoas com deficiência. O diretor da Rede TV Espírito Santo, Marcel Caroni, gravou uma pergunta para o senhor falando um pouquinho sobre essa área. Vamos ouvir a pergunta dele. Governador, seja bem-vindo à Rede TV Espírito Santo. Feliz 2026. Governador, primeiramente eu gostaria de agradecer ao senhor pelos avanços que nós tivemos até o momento no seu governo em favor das pessoas com deficiência e suas famílias aqui no Espírito Santo. 2 perguntas. A primeira, o senhor acha que essa subsecretaria conduzida pelo Martoni, a Subsecretaria de Políticas de Inclusão para as Pessoas com Deficiência, se o senhor acha que ela pode se tornar uma secretaria em algum momento ali na frente? A outra pergunta é o que o senhor acha de nós constituirmos aqui no Estado a primeira delegacia voltada para o atendimento de pessoas com deficiência da nossa história? São aí as minhas 2 perguntas. Feliz ano novo para o senhor. Marcel é um militante dessa área, né? Todos os dias eu recebo informações dele fazendo defesa de política para as pessoas com deficiência. Nós criamos a subsecretaria, o Bosquinho, João Bosco era o nosso subsecretário, ele faleceu, mas cumpriu uma grande tarefa. O Martoni está lá agora como subsecretário. Acho que sim, acho que no tempo
essa subsecretaria poderá se transformar numa secretaria, mas ela precisa amadurecer. O trabalho da subsecretaria é um trabalho transversal no governo, porque a política para as pessoas com deficiência e a execução dessas políticas não pode ser de um único órgão, de uma única secretaria, tem que ser de todo um governo, né, que possa respeitar as pessoas, que possa estabelecer políticas de acessibilidade para essas pessoas. Então, é possível sim, mas é possível que ela amadureça e a gente vai consolidando essas ações dentro do governo. A outra pergunta do Marcel é sobre a delegacia. A delegacia. Eu não tenho muita informação, mas acredito que sim. Acho que com o tempo a gente pode ou criar uma delegacia ou ir especializando policiais para atender bem a essas pessoas, né? Então, Marcel, com relação à delegacia, eu preciso aprofundar um pouco mais com o secretário de Segurança e com o doutor Arruda, que é o nosso delegado geral, mas e ver as experiências de onde funciona, como funciona. Você poderia até nos enviar, como você também milita muito nessa área, nos enviar as experiências que outros estados têm. Bacana. Governador, ainda falando sobre a questão, nós falamos de delegacia, né, para as pessoas com deficiência, vamos falar de segurança pública. O senhor tem uma marca também no seu governo, que é o programa Estado Presente, que o senhor então começou lá atrás, no mandato anterior, 2011, né, e retomou isso quando o senhor voltou para o governo do Estado, né? O programa Estado Presente é um programa referência hoje no Brasil em segurança pública, não é isso? Tem resultados interessantes, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. A referência no Brasil, nosso programa, um programa que eu lidero pessoalmente, porque eu puxo e trago para o meu gabinete o debate sobre segurança pública. Então, para nós, isso é importante, porque a hora que o governador se interessa por um tema, né, e acompanha esse tema de perto, como eu faço com diversas áreas do governo, e faço em praticamente todas as áreas do governo, mas na área de segurança pública eu tenho uma metodologia de trabalho. Todo mês eu me reúno com todos os operadores e todas as instituições que ajudam a gente nessa área da segurança pública. E o Brasil, o Espírito Santo, ele de 1980 até 2010, o Estado ficou entre o segundo ou terceiro estado, sempre na posição de segunda ou terceira colocação, mais violento do Brasil, né? Então a gente demonstrou que a gente não tinha uma política pública dessa área. Aí nós montamos o programa Estado Presente. Naquele momento que nós chegamos no governo, o Estado tinha perto de 2.000 homicídios por ano. Em 2009, o Estado teve 2.034 homicídios. E de lá para cá, a gente vem, então, estabelecendo ações. Nós tínhamos quase 2.000 homicídios, fechamos 2025 com o menor número de homicídios da história do Estado do Espírito Santo, com 796 homicídios. Eu me lembro que em 2019 a gente ficou feliz, né? Não comemoramos, porque a gente tem muita gente perdendo a vida ainda no mundo do crime, mas ficamos assim, registramos com uma felicidade que a gente tinha caído abaixo de 1.000 homicídios, né, por ano. E este ano que passou, a gente caiu abaixo de 800 homicídios. Então, são marcos e marcas que a gente deixa, mostrando que o trabalho na área de segurança pública é um trabalho que tem que ter posição política, tem que ter articulação, tem que ter integração entre as forças de segurança. Esse ano eu já comecei, no primeiro dia do ano útil, ontem, instalando de forma definitiva a Polícia Científica. Hoje, segundo dia útil, né, do ano, dia 6 de janeiro, nós já inauguramos uma delegacia aqui na Grande Cobilândia. Então, assim, investimentos fortes em tecnologia, cerco inteligente, torres de segurança. Os totens, né? Os totens de segurança, que são as torres de segurança, que faz leitura facial, reconhecimento facial, que faz leitura de placa, que você pode acionar o CIODES. Inclusive, várias pessoas que estavam foragidas da justiça foram já localizadas com esse sistema. Foram localizadas, foram reconhecidas pela nossa funcionalidade que nós contratamos de reconhecimento facial. Então, quase 600 pessoas já presas
que estavam com um mandato de prisão em aberto e que a gente fez a prisão. Então, nós tiramos a segurança pública de um ambiente analógico para um ambiente digital. Então, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, como por exemplo, o projeto Recupera, que recupera telefone celular, né, de pessoas que foram furtadas ou roubadas. A gente comunica com essas pessoas através de SMS, de mensagem de WhatsApp, não de SMS, de mensagem de WhatsApp. Então, assim, a gente tem hoje um investimento forte, vamos continuar fazendo esse investimento. Eu sei que a área de segurança pública é uma área desafiadora, mas nós não vamos parar de trabalhar e vamos continuar produzindo resultado para o Estado do Espírito Santo. Tá certo. Governador, nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo, falando um pouquinho, trazendo um balanço, né, do governo do Estado nos últimos anos, né, de mandato do governador Renato Casagrande. E também vamos falar daqui a pouquinho sobre expectativas aí para esse ano que está se iniciando. Tá bem. Rede Cidades volta já já. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com Rede Cidades aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Hoje é um programa especial. A gente está recebendo em nosso estúdio o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, nosso convidado, trazendo um balanço, né, do governo dos últimos anos, do seu mandato e também falando aqui sobre expectativas também, né, possibilidades para os próximos anos. Governador, vamos falar um pouquinho agora sobre mobilidade urbana. Eu sei que é uma bandeira forte também do seu governo. Inclusive, falando sobre algo que era muito desejado pelos capixabas, que era o retorno do aquaviário, que voltou durante o seu governo. Sim. Inclusive, agora o senhor anunciou novos investimentos, não é isso? Novos investimentos. Vamos colocar agora na semana que vem um outro barco para circular. O nome do barco é Forno Grande. Então, nós vamos o 6º barco, mas teremos mais 2 barcos. Então, serão 8 barcos. 2 sempre de reserva para qualquer eventualidade, mas 6 operando permanentemente no aquaviário. Eu tive a oportunidade de agora, em dezembro, no final de semana, de fazer uma viagem de aquaviário, mais uma vez, né, de Vila Velha para Vitória, de Vitória para Vila Velha. Fui levar meus netos para poder andar de aquaviário e a quantidade de gente passeando de aquaviário. Muito legal, né? Muito legal mesmo. E a integração entre a Praça do Papa e a Prainha de Vila Velha, né? Como a gente aproximou esses 2 locais. É verdade. Tá? Como nós aproximamos o convento, né, das pessoas, as pessoas do convento, o convento das pessoas, porque quem está em Vitória, quem está na Serra, pode deixar o carro ali na Praça do Papa e atravessar com um barco. Então, assim, muito bom, muito legal. E nós também vamos inaugurar agora, até março, a estação da rodoviária, a estação do aquaviário da rodoviária. E vamos dar ordem de serviço de mais 2 estações, né? E vamos fazer a estação de São Pedro. Lá. Então, assim, o aquaviário virou, de fato, um instrumento de mobilidade, mas um instrumento também do turismo, porque muita gente, final de semana, faz turismo no aquaviário. Muita gente, durante a semana, usa para o trabalho, e muita gente faz turismo no aquaviário. Então, como é bom a gente poder ter feito tanto investimento em mobilidade, e esse do aquaviário nos deixa muito realizado, porque era um desejo, era um sentimento que as pessoas tinham e uma lembrança afetiva que as pessoas tinham do aquaviário, e ele voltou. Isso é muito bacana. Governador, falando um pouco ainda sobre turismo, a gente teve um anúncio recente também da autorização para a licitação aí do Aeroporto das Montanhas, que também é um desejo, uma vontade antiga daquela região, que é muito forte para o turismo também do Espírito Santo. Sim, sem dúvida. Nós inauguramos o aeroporto de Linhares, nós vamos inaugurar o aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim e já estamos licitando o Aeroporto das Montanhas. Então, sim, o Estado hoje tem um aeroporto nacional, que é o aeroporto, né, nosso aqui de Vitória. O Estado tem 3 aeroportos regionais, tá certo? Os cachoeirenses acham que é um aeroporto internacional, que é o de Cachoeiro do Mirim, e 2 regionais e um nacional. Mas, na verdade, né, para nós que estamos aqui, podemos dizer, são 3 regionais, respeitada a opinião do cachoeirense, e um nacional. Então, são aeroportos importantes para base para a defesa civil. Época de chuva, época de necessidade, você tem um local de apoio, claro, né, para a operação das nossas aeronaves.
Vamos colocar agora uma aeronave lá em Linhares, vai ter uma base do núcleo de operações aéreas Do Notaer. lá em Linhares do Notaer, né, para facilitar o atendimento às pessoas na área de saúde e na defesa civil. Na região norte do estado. Na região norte do estado, que é uma região muito grande. Então nós vamos ter uma base lá em Linhares do Notaer, vamos ter um helicóptero destacado para lá, vai chegar agora em janeiro esse helicóptero, um helicóptero novo, que a gente comprou para colocar em operação essa base, tá certo? Então tudo isso ajuda a gente no turismo, né, na defesa civil, na saúde, é isso que nos interessa. Governador, vamos falar um pouco de sucessão política, né? O senhor está chegando aí quase na reta final já do seu segundo mandato, né? Desse segundo mandato, na verdade, já é o terceiro mandato, né? Com o senhor à frente do governo do estado. Mas o senhor anunciou recentemente também o vice, Ricardo Ferraço, como quem o senhor vai apoiar para as eleições deste ano de 2026. Como que o senhor chegou nesse nome? Foi difícil chegar a essa decisão? Como que o senhor avalia essa tomada de decisão? Tomar decisão não foi difícil chegar, sim, porque eu fui consultando durante o ano passado as pessoas, lideranças, os partidos, os prefeitos. Ricardo está numa posição destacada, que é ser vice, né? Ser vice dá a ele o conhecimento total de todos os programas que a gente faz no governo, de todas as ações que a gente está fazendo no governo, dá a ele todo o conhecimento da máquina pública. Ricardo é uma liderança que conhece todos os municípios, conhece todas as lideranças que estão na vida pública, na vida comunitária do nosso estado, conhece bem a máquina pública, conhece bem o estado, é uma pessoa séria, você não vê Ricardo metido em confusão, então é uma pessoa séria. Então, tudo isso fez com que eu pudesse, sem nenhum menosprezo, demérito ou a outras lideranças, tá certo? Mas ele, pela posição que ele está hoje, ele tem vantagens porque ele não vai precisar de perder tempo, né, gastar tempo para poder dar sequência a tudo aquilo que a gente está fazendo e melhorar ainda mais. Governador, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que também faz parte da base do seu governo, né? É um apoiador, sempre foi um parceiro também do governo do estado, criou-se muita expectativa também em torno do nome dele, enquanto não tinha o nome do Ricardo Ferraço ainda definido com o seu apoio, o apoio do governo do estado para a sucessão. O senhor acha que isso criou talvez uma rusga, criou alguma diferença entre o prefeito Arnaldinho Borgo e o governo do estado ou não? Não, da nossa parte não, da minha parte não. Até porque eu avisei com antecedência o Arnaldinho que seria esse o meu caminho natural. Então, da minha parte, não. Ou seja, o senhor acha que é uma situação então resolvida? Não, da minha parte, sim. O Arnaldinho tem o direito de ser candidato, de tentar viabilizar a sua candidatura. Então, é natural, estamos considerando como legítimo da parte dele. E mantidas as minhas posições institucionais com Vila Velha, meus investimentos em Vila Velha. Vila Velha nunca tinha recebido tanto investimento como recebe agora por parte do governo do estado. Hoje mesmo estive aqui inaugurando uma delegacia, então da minha parte não vai ter nenhuma mudança, mesmo compreendendo que ele tem o direito de buscar ser candidato ao governo, mas ele é meu aliado. Eu vou manter essa posição da minha parte de aliança com Vila Velha e com o prefeito. Entendi. Governador, falando um pouquinho também sobre futuro político, né? As pesquisas indicam o senhor como muito favorito para uma disputa para o Senado. Chegou a falar, cogitar essa possibilidade, mas ainda não bateu o martelo. Essa decisão está sendo amadurecida? Amadurecida. Do mesmo jeito que eu amadureci a decisão em torno do Ricardo no ano passado, eu vou aproveitar até o mês de março para também fazer essa reflexão, fazer as conversas que eu tenho que fazer com os prefeitos, e com base nessas conversas, também com a minha família, eu tenho que conversar um pouco. Eu estou muito tempo na vida pública e a vida pública exige muito de nós, são todos os dias do ano trabalhando, atento às coisas que precisam ficar atentos. Então é um processo de reflexão que eu quero anunciar no mês de março. Até porque também acaba sendo um período muito longo já do senhor à frente de um mandato também. Isso também tem que ser avaliado nesse quesito, né, governador? Tem que ser avaliado. Não é fácil também, né? É uma rotina cansativa também. A dedicação, especialmente no governo do estado, a dedicação ela é exclusiva. É integral, né? É integral mesmo com o dia que eu estou de folga. Sim. Né? Porque estando de folga não significa que não vai ter um evento climático extremo. O senhor não deixa de ser governador, né? Mesmo de folga. Então tem que ficar atento, não pode estar num lugar que não tenha celular, tem que ter comunicação. Então, tempo de governo é o tempo de atenção total, de 100%
para a gente poder acompanhar aquilo que está acontecendo no Estado. Entendi. Governador, a gente pode nosso tempo está chegando ao fim, quero abrir espaço para o senhor deixar aqui uma mensagem para os capixabas, o ano está começando, 2026, um ano que tem eleições, um ano que tem muitas coisas acontecendo, vou abrir espaço para o senhor deixar uma mensagem. Obrigado primeiro pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, pela atenção que você dispensou a nós no ano de 2025, mais uma vez, né, e toda a rede aqui de comunicação. Agradecer 2025, agradecer a Deus por 2025, foi um ano muito especial, de muito resultado. Agradecer a Deus pela minha saúde da minha família, por tudo aquilo que a gente conquistou na vida pessoal, familiar e na vida da administração pública do governo do Estado. Agradecer a minha equipe e a gente pedir a Deus que continue nos abençoando, nos protegendo para 2026 e também pedir essa bênção para todas as famílias capixabas. Tá certo. Governador, foi um prazer recebê-lo. Obrigado pela presença, parabéns aí pelo trabalho à frente do governo do Estado. Muito sucesso. Né? Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui e que a gente possa recebê-lo mais vezes aqui para trazer mais também notícias boas para os capixabas. Tá bom. Um abraço para vocês. Obrigado, governador. Bom, o Rede Cidade de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista com o governador Renato Casagrande, é só acessar smrede.com.br. Obrigado pela audiência, pela sua companhia e até amanhã.